O Brasileirão 2024 acabou, o Botafogo é campeão, o Atlético Paranaense acabou rebaixado, mas nesse vídeo aqui a gente vai discutir o porquê o seu time teve a temporada que ele teve, porque ele foi rebaixado, porque ele não foi para a Libertadores, porque ele foi para a Libertadores, porque ele foi campeão. Vamos ver os erros e os acertos de todos os times da Série A agora, então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Olá, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, este é o canal Torcedorismo, canal que a gente tem vídeos todos os dias sobre futebol brasileiro na veia. Onde tiver um time brasileiro, o Torcedorismo estará. Vamos falar sobre Botafogo no Mundial, por exemplo, então não deixa de se inscrever porque agora começa a temporada de contratações. E se você quiser ficar muito ligado em quem o seu time está contratando, seus rivais estão contratando, fica aqui no Torcedorismo, vamos ter live, vídeo todo dia sobre as movimentações do mercado. Então se inscreve aí, deixa a sua curtida nesse vídeo porque a gente vai conversar sobre o final do Brasileirão 2024, que terminou ontem, mais conhecido como aí o dia 8 de dezembro, né? Estamos próximos do Natal. E a gente vai discutir por que o campeonato terminou do jeito que ele terminou. Ou seja, por que cada time obteve o que obteve. Exatamente, você vai entender, né? Por que o seu time ficou na posição que ele terminou? Quais foram os acertos do seu time, da sua diretoria, dos seus jogadores? Quais foram os erros? O que te levou ao rebaixamento, ao título, à Libertadores? A gente vai conversar isso e, obviamente, eu vou botar a tabela no ar. Você que não está ligado como o campeonato terminou, assim ele terminou. Os 4 times rebaixados, né? Os 4 times que foram rebaixados: Cuiabá, Atlético Goianiense, Criciúma e o Atlético Paranaense. Vamos falar deles 4. O Bragantino, o Juventude permaneceram na Série A, mas não se classificaram para nenhuma competição internacional, né? Só eles dois não se classificaram para nenhuma competição internacional. Grêmio, Fluminense, Atlético Mineiro, Vitória, Vasco e o Cruzeiro, todos esses aí, 6 times se classificaram para a Copa Sul-Americana, né? A famosa Série B das Américas, né? Bahia e Corinthians ficaram com as 2 vagas brasileiras na pré-Libertadores. O Bahia está de volta à Libertadores. A torcida tricolor deve estar muito feliz. São Paulo, Internacional, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras e Botafogo se classificaram direto para a fase de grupos da Libertadores. E obviamente que o Fogão, né, o time da minha queridíssima e amada esposa, foi o campeão brasileiro de 2024. Assim terminou. Mas vamos começar de baixo para cima falar dos motivos que deixaram os times nessas posições. Começando pelo Cuiabá, o Lanterninha. Cara, o planejamento do Cuiabá foi pífio, né? Um time que já estava vindo bem há alguns anos na Série A, foi muito mal, não esperava perder o seu treinador logo no início da temporada, né? O Antônio Oliveira, se você não se lembra, o português Antônio Oliveira, que já estava no Cuiabá há um tempo, fez o planejamento para 2024, largou o Cuiabá na mão para ir treinar o Corinthians. Antônio Oliveira treinou o Corinthians nesse ano. E cara, o Cuiabá, depois que o Antônio Oliveira saiu em fevereiro, ficou 3 meses sem técnico até resolver trazer o Petit lá em maio, e com isso estreou no campeonato sem treinador, perdeu os 4 primeiros jogos do campeonato. Isso é piada, né? Então o time não conseguiu se recuperar aí desse início horroroso, né, que teve por conta desse erro de planejamento bizarro aí de ficar 3 meses sem treinador, começar o campeonato sem treinador. O Atlético Goianiense, cara, eu não vejo um erro absurdo no Atlético Goianiense, tá? Eu acredito que o Atlético tinha um poder de investimento baixo, não conseguiu ser tão criativo quanto outros clubes que tinham o mesmo nível de investimento, né, como por exemplo o Juventude, o Vitória. Então o Atlético Goianiense acabou montando um elenco não tão competitivo, né? Um elenco pouco competitivo e não conseguiu segurar o rojão da Série A. Isso fica um aviso pra rapaziada que tá subindo da Série B, tá? Um aviso aí, principalmente para Mirassol, Sport e Ceará. Tem que montar um elenco que segure o rojão da Série A. Criciúma, cara, o Criciúma é algo parecido, né? Não conseguiu montar um time tão forte, apesar do Criciúma ter tido um time muito competitivo, fez um excelente primeiro turno ali para os padrões de investimento do clube, mas a queda de rendimento no segundo turno, né, por conta da janela de meio de ano. Todos os times se reforçaram muito, o Criciúma não conseguiu se reforçar à altura do campeonato e acabou caindo muito de rendimento no segundo turno e foi rebaixado por conta da janela, né, da janela de meio de ano, que foi ruim. Agora o Atlético Paranaense, né? Tem muita coisa pra gente falar
ano do centenário do Furacão, e acredito que principalmente, cara, eu acho que o erro mais crasso do Atlético Paranaense, né, deixa eu botar a tabela aqui, foi a constante mudança de treinadores, né, que o Atlético Paranaense teve, né? O Cuca começou sob o comando do Atlético Paranaense, né? Ele fez ali a maior parte de jogos no comando do Atlético nessa temporada, foi campeão paranaense, né? Ganhou o estadual, teve mais de 60% de aproveitamento dos pontos disputados no comando do Furacão. Mas acabou que notícias de bastidores dão conta de que ele não se dava bem com todos os jogadores, aqueles problemas que o Cuca geralmente tem nos elencos dele, né? Então, Cuca se demitiu depois de uma série de derrotas ruins, de resultados ruins. O Cuca se demitiu, foi meio que fritado ali, resolveu sair, largou o Atlético na mão. O Petralha ficou boladaço com o Cuca saiu e o Atlético manteve a linha de aposta em treinadores, né? Trouxe ali o Varini, né? Martim Varini, um uruguaio, né? Que estreava aqui no Brasil comandando um time. E, cara, ele foi muito mal no Campeonato Brasileiro. Até que ele foi bem nas Copas, mas esse aqui é um vídeo de Campeonato Brasileiro, né? Ele foi muito mal, brigou com jogadores, né? Brigou, por exemplo, com o Nicão, deixou o Nicão afastado. O Varini ficou 2 meses no comando do Atlético, um aproveitamento de um pouco mais de 20% no Campeonato Brasileiro. Foi horroroso. Ele que afundou o Atlético no nível que o Atlético ficou ali no segundo turno, e aí a diretoria resolveu demitir e trazer o Lúcio, né? Trouxe o Lúcio Gonzalez. Pelo amor de Deus, cara, um treinador inexperiente para salvar um time num momento desse crucial foi um outro erro aí de avaliação da diretoria do Atlético Paranaense, o que cai aí no planejamento de Paulo Autuori e o Petralha, né? Eles carregam a maior parte da culpa, principalmente o Petralha, tá? O Autuori sim, mas principalmente o Petralha, que é quem comanda o clube. Um péssimo planejamento do Atlético Paranaense nessa temporada, que tinha um time muito bom, tá? Tinha um time muito bom e, cara, não conseguiu fazer jus ao seu investimento. Então o Atlético Paranaense cai por conta desses erros, aquela cartilha do rebaixamento, né? Demissões constantes de treinadores, escolhas equivocadas de treinadores, bateu desespero, jogadores brigando em ambiente ruim, e o Atlético caiu, diretoria também omissa, né? Então o Atlético acabou caindo. O Bragantino, cara, o Bragantino quase caiu. Terminou aqui na 16ª posição, brigou pelo título ano passado, terminou aqui porque não conseguiu montar um time jovem e competitivo, como vinha fazendo nas últimas temporadas. Seus principais jogadores se lesionaram, então o Bragantino acabou tendo esse ano difícil. O Juventude eu considero uma vitória, tá? Terminar aqui na 15ª posição era o objetivo do Juventude se manter na Série A. Por exemplo, o Criciúma e Atlético Goianiense, que também subiram junto com o Juventude ano passado, não conseguiram ter a competitividade do Juventude. Jogou muitos jogos fora dos seus domínios por conta das enchentes, né? Naquele início de ano, as enchentes no Rio Grande do Sul. O Juventude foi muito bem, tá? O Juventude foi muito bem, chegou a perder o seu treinador, o que deu uma cambaleada no Juventude ali no meio da temporada. Se explica muito esse momento em que o Juventude só se foi se salvar na reta final, né? O Roger Machado foi treinar o Internacional. Jair Ventura foi bem durante um tempo, acabou saindo, mas o Juventude se salvou e, cara, missão cumprida. O Grêmio, cara, eu acho que a gente pode falar um pouco desses ter jogado muito tempo fora de casa, né, cara? Eu sei que é meio batido falar nisso, mas, cara, é indiscutível que as enchentes no Rio Grande do Sul prejudicaram muito os times do Sul. E o Grêmio foi um deles, que o Grêmio é um time muito caseiro, jogou muitos jogos fora da arena do Grêmio, só foi voltar ali no segundo turno. Isso prejudicou demais o Grêmio, mas não só isso, tá? Erros em escolha de elenco também. Por exemplo, Diego Costa, uma escolha errada. Trouxe alguns jogadores que não renderam muito bem. Renato Gaúcho não estava nas suas melhores temporadas, mas o Grêmio se salvou. Péssima temporada pro Grêmio, tá? Meu Fluminense, né? O Fluminense aí, rapaziada, ó, vai ficar pra próxima aquela história de Fluminense ser rebaixado, tá? Eu vi os comentários aí, vocês todos torcendo pro Fluminense cair. Obrigado pra quem torceu pro Fluminense ficar. Mas a verdade é que o Fluminense não foi rebaixado. E é um dos únicos 3 times na história dos pontos corridos que disputou todos os campeonatos. Desde o início dos pontos corridos, só Fluminense, Flamengo e São Paulo disputaram todos. Mas isso não quer dizer que o Fluminense tenha tido um péssimo planejamento. Isso tá na conta de Mário Bittencourt, senhor Frederico, meu ídolo, mas ele errou no planejamento, e Paulo Angione, né, quem comanda o futebol. O Fluminense fez uma péssima primeira janela de temporada.
nas contratações, só contratou jogador que não atacou nem um pouco as deficiências do Fluminense. O Fluminense tinha muitas deficiências em 2023, como por exemplo o vigor, né? O Fluminense foi campeão em 2023 e aí eu acho que subiu a cabeça da diretoria, né? Maquiou um pouco os problemas que o Fluminense tinha, né? O Fluminense tinha muitos problemas naquele time de 2023 e a diretoria resolveu achar que, cara, não, a rapaziada mais velha e mais experiente deu certo em 2023. Cara, gente, isso foi 1 em 1 milhão, isso foi uma exceção à regra. Um time ser campeão da Libertadores com um time envelhecido, né? Com um time de média de idade alta. E a diretoria achou que isso era regra, que ia dar certo toda temporada um time com uma média de idade alta ser campeão sempre. Pois bem, contratou Renato Augusto, Douglas Costa, e aí você já sabe aí por onde vai, né? Trouxe muitos jogadores que não renderam e o Fluminense sofreu demais, atacou pouco as deficiências no meio na janela do primeiro semestre e por isso perdurou aí a temporada inteira com problemas, tentou consertar a rota ali na metade do ano, trouxe jogadores mais jovens, mais vigorosos, como o Bernal, o Serna, que acabou fazendo os gols que salvaram o Fluminense, e conseguiu se salvar do rebaixamento, mas o Fluminense não fez boas contratações nesse ano e por isso se lascou demais. Atlético Mineiro focou demais nas Copas, né? O Galo tem um bom time, mas focou demais nas Copas. Largou o Brasileiro de mão, meu irmão. Largou assim, ó. Tipo, não quero nem saber dessa parada aí. E quase foi rebaixado, tá? Ficou um golzinho ali, em determinado momento ali da última rodada. Tava 0-0 com o Atlético Paranaense, o Bragantino vencendo, o Fluminense vencendo. Se o Galo tomasse um gol, caía, né? Então, acho que o erro do Galo foi mesmo planejamento de como deixar o elenco um pouco, rodar o elenco, mas sem deixar o time tão fraco para disputar o Brasileiro, né? O Galo largou de mão o Brasileiro e por isso se lascou tanto. O Vitória, rapaziada, o Vitória eu acho que é uma grande vitória também, né? Do Vitória. Cara, a correção rápida que a diretoria teve, elogiável. O time não começou bem, péssimo início de campeonato brasileiro, assim como o Cuiabá, né? E a diretoria corrigiu muito rápido esse rumo, percebeu que os jogadores que foram campeões da Série B em 2023 não tinham o nível para segurarem o rojão da Série A sozinho. Então a diretoria corrigiu o rumo, trouxe o Carpini, reforçou o elenco e o Vitória disparou no segundo turno, fez um excelente segundo turno e se classificou para a Sul-Americana. Ficou até a penúltima rodada disputando Libertadores aí. O Vitória tá de parabéns, grande volta à Série A e precisa de mais pro ano que vem. O Vasco, cara, o Vasco é um dos times que mais investiu no campeonato, né? Investiu 140 milhões nesse time de 2024, então você já sabe, né? O motivo do Vasco terminar em 10º é o erro bizonho de investimento que a diretoria do Vasco cometeu, né? Trouxe jogadores, assim, por valores exorbitantes, jogadores que não eram tão bons, né? Por exemplo, o João Vitor, zagueiro do Vasco, 32 milhões de reais que o Vasco pagou no João Vitor. O Botafogo tinha interesse nele, quando viu os valores, o Botafogo se retirou. O Botafogo tem que ser um exemplo a ser seguido, apesar de ter dinheiro a rodo, não joga dinheiro fora igual o Vasco. O Vasco jogou dinheiro fora no João Vitor, jogou dinheiro fora no Adson, pagou 27 milhões de reais no Adson, cara. E tá gravado aqui no canal, eu falando na época dessa contratação do Vasco, lá em janeiro, eu falei, Adson, 27 milhões, pelo amor de Deus. Pagou mais 25 milhões no Esforza, torcedor vascaíno tá se revirando agora assistindo esse vídeo. O Vasco investiu mal demais, né? Então, o motivo do Vasco ficar onde ele ficou, nem pegar a Libertadores, foi o péssimo investimento do dinheiro que ganhou da 777, né? O Cruzeiro, cara, foi um time que teve muito pouco investimento no início do ano, né? A SAF ainda pertencia ao Ronaldo, não tinha esse dinheiro todo para gastar, a SAF foi vendida, aí tentou corrigir a rota no meio do ano, quase levou aí uma Sul-Americana, um título de Sul-Americana, trouxe jogadores muito importantes como o Caio Jorge, por exemplo, e errou em Fernando Diniz. Deveria ter deixado o Seabra, deveria ter deixado o cara que estava comandando o Cruzeiro bem, estava na semifinal da Sul-Americana, errou ao trocar de treinador. Não no Diniz, né? Mas não deu certo o Diniz, né? Tentou trazer um treinador que tem um estilo de jogo muito peculiar no meio da temporada. O Diniz não é um treinador de correção de rota. O Diniz é um treinador para você contratar no início do ano. Não dá certo contratar o Diniz no meio do ano. Não vai dar certo, ele precisa de tempo para montar o seu elenco, para o elenco conhecer o seu treinador, para o treinador conhecer o elenco. Então o Cruzeiro errou ao demitir seu técnico e trazer Fernando Diniz e ficou de fora da Libertadores. O Bahia, cara, excelente resultado do Bahia, foi para a Libertadores.
Só não ficou mais alto por conta do elenco um pouco envelhecido que o Bahia trouxe, tá? Trouxe ali, por exemplo, o Vitor Cuesta, né? O próprio Everton Ribeiro até rendeu mais menos do que era esperado, mas o Bahia eu acho que mais acertou do que errou nessa temporada, então o Bahia fica com meus parabéns. O Corinthians, né? Fez um péssimo início de campeonato, errou na comissão técnica, né? O Antônio Oliveira, que eu já citei aqui nesse vídeo, e acertou em cheio no meio do ano nas contratações, nos investimentos, na comissão técnica que trouxe. O Memphis, meu irmão, acabou sendo uma escolha absurdamente acertada. O cara joga demais. Quem viu o gol de bicicleta dele nessa rodada, comenta aqui embaixo. O maluco joga muito, elevou o nível do Corinthians. 8 vitórias seguidas, né, que o Corinthians terminou no campeonato. 8 ou 9, né? E o Corinthians vem muito forte para o ano que vem. Vai para a Libertadores junto com o Bahia para a pré-Libertadores. São Paulo, cara, São Paulo fez um bom ano, né? O elenco do São Paulo é um pouco curto, por isso que o São Paulo não ficou mais alto no campeonato. Deu algumas peças de reposição ali, estão faltando, principalmente no ataque, né? Sai o Calera e entra quem? O Luciano também não vai resolver nada. No meio de campo, o São Paulo não tinha muita coisa ali. O Lucas não conseguiu carregar o time tanto nas costas. Tinha um Rafinha na direita que já tá mais pro lado que pra cá. Então, o elenco, um elenco curto do São Paulo foi até onde ele conseguiu ir. 6ª colocação. Foi direto para a Libertadores do ano que vem. Precisa renovar um pouco essa rapaziada aí. Internacional, cara, ficou aquele gostinho de que se não houvessem as enchentes, né, que prejudicaram muito o Internacional também, o Inter poderia ter brigado pelo título até o final, até a última rodada, né? O Inter fez um grande campeonato, mas também falta peças de reposição pro Inter, tá? Principalmente no meio de campo. O ataque do Inter tá muito bem ali servido, né? Com Alário, com Borré, com Valência, mas quem substitui Alan Patrick, né? Aliás, o Internacional teve alguns acertos muito grandes nessa temporada. O Borré foi um deles, né? Então, parabéns pro Inter também. Fez um ano de recuperação e fez mais do que se esperava dele por conta das enchentes. Agora, o Fortaleza tem que aplaudir de pé, tá? Só acertou, na minha opinião. Fortaleza corrigiu a rota também no meio do ano sem demitir seu treinador. O grande acerto do Fortaleza é ser um clube linear, deixar o trabalho do Vojvoda, que é espetacular, um dos melhores do país, seguir. O Vojvoda conhece o Fortaleza, foi grande demais essa temporada do Fortaleza. O time terminou o Campeonato Brasileiro, o único time, tá? Faça essa ressalva aqui, o único clube que não perdeu nenhum jogo como mandante. Gigantesca aí. O Fortaleza está de volta à Libertadores. É a 3ª vez que o Fortaleza disputa a Libertadores nos últimos 4 anos, né? Só resultado gigante. O Flamengo, cara, terminou em 3ª, excelente posição, mas pro investimento do Flamengo é ruim, né? Erros do Flamengo, na minha opinião, na temporada, tá? Deu muita ênfase ao Campeonato Carioca e isso, o senhor Tite é muito culpado por isso, tá? O Flamengo botou time titular a rodo no Campeonato Carioca para ganhar Carioca. O Flamengo ganhou, cara. Primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu por 3-0 e no segundo jogo o Tite botou o time titular e poupou na Libertadores. Que é isso, cara? Que escolha bizonha é essa? Ou seja, jogadores do Flamengo tiveram que correr muito no início do ano e aí acabaram não aguentando a temporada inteira. O Flamengo com inúmeras lesões, né? Por exemplo, Pedro, a mais conhecida delas, mas tivemos Everton Cebolinha se machucando, né? A gente teve o Luiz Araújo se machucando, a gente teve a Arrascaeta se machucando, a gente teve De La Cruz se machucando, muita gente se machucando no Flamengo. Então, erro de planejamento, dar ênfase em campeonato estadual, isso não existe, e muita demora em demitir o Tite. O Tite já deu pra ver que ele não tava rendendo ali, meu irmão. Em junho, já tava vendo que o Tite não ia render. Então, 2 erros cruciais do Flamengo. Cara, dá muita importância para Campeonato Carioca, demoraram a demitir o Tite e erros gigantescos em grandes investimentos. O Flamengo, meu irmão, pagou 20 milhões de euros, a maior contratação da história do Flamengo, 110 milhões de reais em Alcaraz. É o preço que o Botafogo pagou no Luiz Henrique no Almada. Isso é bizarro, né? O Flamengo erra muito na forma como gasta seu dinheiro também. O Palmeiras ficou com vice-campeonato porque não conseguiu investir tanto, né? O grande craque que o Palmeiras trouxe, entre aspas, foi o Estevão, que é um moleque da base, então não trouxe, subiu. O Palmeiras não conseguiu investir tanto dinheiro nessa temporada. Mas assim, fica a ressalva de que o Palmeiras saiu da Copa do Brasil no dia 8 de agosto, saiu da Libertadores no dia 21 de agosto, teve 15 rodadas de Campeonato Brasileiro só disputando esse campeonato e deixou muito a desejar, tá? O Palmeiras não focou tanto quanto vinha focando nas últimas temporadas, mas também fica aí a análise de que
a Leila não deu muitas peças pro Abel trabalhar nessa temporada e acabou faltando isso mesmo, né? O Abel tentou fazer um milagre. E o Fogão, o Botafogo, nosso grande campeão, planejamento quase perfeito, né? Se lixou pro Campeonato Carioca, como já fez na temporada passada, manteve seus jogadores saudáveis por mais tempo na temporada, quase não teve lesões. Planejamento de Arthur Jorge rodando o elenco de forma assim exemplar, jogando com os jogadores titulares quase todos os jogos, mas sempre poupando um ou outro. Planejamento técnico absurdo também. E o planejamento da diretoria, eu acho que o único erro foi começar o ano com o Thiago Nunes, né? Perdeu ali algum tempo de planejamento, mas corrigiu muito rápido, né? O John Textor é assim, quando ele vê que tá dando errado, ele não tem medo de tomar decisão. E ele corrigiu muito rápido, trouxe o Arthur Jorge no início da temporada, fez uma excelente janela de meio de ano, né? Scout do Botafogo ali buscando, por exemplo, o Igor Jesus da vida, buscando o Almada, pegando oportunidades de mercado como Alex Telles no último dia de janela. Então assim, cara, planejamento do Botafogo excelente. Todos os departamentos do Botafogo foram muito bem. E eu não sei se você percebeu aqui, na minha análise de Flamengo e Botafogo foram próximas, tá? O Flamengo demorou pra demitir o Tite. O Botafogo se lixou pro Thiago Nunes. Quando viu que ia dar errado, ó, tchau, vaza, não tem mais o que fazer. Não arrastou um relacionamento que já estava fadado ali ao fracasso, né? Então, fica aí a dica para o próximo ano, para os outros times, outros clubes aí, que, meu irmão, quando viu que deu ruim, cara, muda a rota. Não tenha medo de mudar a rota, porque você pode salvar uma temporada como o Botafogo não só salvou, como fez a temporada da sua vida. Parabéns ao Botafogo, aos times que permaneceram na Série A. E boa sorte para a rapaziada que foi rebaixado, que ano que vem vão ser cobertos aqui no Torcedorismo Série B 2025. Estará aqui, assim como o Brasileirão, assim como a Série C, Série D. Então se inscreva no canal, deixe a sua curtida e seus comentários aí sobre os erros, acertos, se você discorda, concorda, se você tem alguma coisa a adicionar. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo comigo. Tamo junto, valeu e falou!